E aí, gente, Renaissance aqui. No episódio de hoje a gente vai falar sobre jogos de novo. Só com um tema mais leve, né? Que os outros dois. Que o primeiro foi sobre vício em jogos, violência em jogos, e agora a gente vai com um tema mais divertido na prática. Que é o neurociência em jogos. O primeiro eu vou falar o que é necessário para jogar um jogo do ponto de vista cerebral. E depois falar alguns temas associados a neurociência em jogos que são bem interessantes. Que eu já falei no outro episódio, mas não dessa forma. Primeiro, a gente já viu que vários benefícios cognitivos de jogos como xadrez e que ele precisa aplicar também para outros jogos, né? É justamente do domínio daquele jogo específico. Então, por exemplo, se alguém joga jogos FPS, o cérebro dessa pessoa com o tempo vai aprender a não só jogar aquele jogo FPS, não só Call of Duty, mas outros jogos FPS. Então, naquele domínio de jogos FPS, você pode dominar, seja pelo mouse ou pelo controle. Você vai ter maestria de posicionamento, de mira, que é muito importante, armas a serem usadas, coisa do tipo, nesses jogos, né? Ao ponto de num jogo novo, um jogador profissional de Counter-Strike e Call of Duty, um novo jogo de tiro que é parecido, ele tem mais chance de se dar bem do que uma pessoa que nunca jogou jogos na vida, né? Isso é óbvio, né? No caso de experts em jogos, no xadrez, por exemplo, tem um paper interessante que está na descrição que mostra que jogadores profissionais de xadrez têm diferenças em áreas do cérebro específicas, é, comparado a jogadores casuais e a não jogadores. Um jogador mestre em xadrez ele tem diferenças em questão de densidade de massa ali em áreas do cérebro específicas que são correlacionadas, sendo eles grão-mestre, né? Obviamente, não precisa ser um grão-mestre que joga de olhos fechados o jogo. Você precisa manjar bastante. Você precisa ter um banco de dados no seu cérebro de jogadas, né, partidas que beira milhares, né? Então, ou até centenas de milhares de jogos. Casos como Magnus Carlsen e outros, né? Garry Kasparov, Ricardo também, né? Tá nesse nível. Então tem essa questão de que, não só no xadrez, mas também em jogos como StarCraft 2, tem um paper, por exemplo, do Brodsky et al. Em 2021, tem uma descrição que mostra essa questão da questões perceptuais de atenção executivas do cérebro, né, com relação a jogos CTS, no caso. O StarCraft 2. Tem dois papers nesse tema no StarCraft, tá na descrição. Eles fazem os jogadores jogarem 30 horas no jogo em 4 semanas, parece. E 3 horas por dia. E também de Hearthstone. Eles comparam esses dois grupos. Um grupo jogou Hearthstone nesse estudo e o outro StarCraft. Eles analisaram diferenças na parte de ressonância magnética no cérebro e também testes aí relacionados a testes sobre questão espacial, questão da parte executiva do cérebro, são testes específicos, né? Pra testar algumas funções cerebrais. E eles acharam, assim, o que é absoluto nesse estudo, que eles não acharam nenhum problema. E, embora tenha sido um pouco tempo, né? Eu creio que seguir um grupo de estudo por anos que joga esses jogos seria melhor. De 30 horas de StarCraft 2 é nada, né? Eu joguei esse tempo mais ou menos de StarCraft e era ruim. Mas a questão é que eles tentaram achar benefícios cognitivos com relação a isso. Só que são poucos, né? Como eu disse, uma coisa importante desse episódio. Jogar jogos
normalmente melhora naquele domínio do jogo. Você joga jogos TS, você vai melhorar no contexto de jogos TS. Você joga um jogo tipo Uncharted, que é de terceira pessoa, você vai melhorar no contexto daquele jogo de terceira pessoa. Então, se você joga Uncharted, jogar Tomb Raider pra você vai ser bem fácil. Eu joguei Uncharted depois do Tomb Raider. Eu achei jogos bem parecidos. Até a questão de gameplay e tudo. Então, creio que você tem uma transferência aí de domínio de conhecimento nesse contexto. Assim como alguém que pratica esportes tem mais facilidade de aprender outros esportes que alguém que nunca praticou. Também que eu já vi isso muito, né? Pessoas que jogam futebol têm facilidade em handball, por exemplo. É muito parecido. Futsal é basicamente. Por exemplo, então, handball, futsal com a mão, né? Então, você sabe onde se posicionar, sabe com o movimento você tem que aprender, mas no fim, futsal com a mão. Embora a minha opinião seja mais fácil. Né? Tem um paper da Lewandowska, Mundial 2022, associação entre jogos RTS, videogame, aprendizado e pré-treino na não lembro como traduzir em português, Altimédia. É, é a parte branca do cérebro, que é normalmente associada com cognição. É a parte escura e branca. Não lembro como é em português. Mas eles viram que haveria diferenças. Pessoas jogando jogos de RTS, essa estrutura, eles acharam uma correlação positiva, mas também não necessariamente isso indica. Isso é uma coisa importante para esse episódio. Que jogar jogos vai fazer você mais inteligente. Com crianças, obviamente, tem um maior benefício cognitivo para um adulto. Tem um paper que eu não quis citar, que tenta mostrar sobre adultos, benefício cognitivo em adultos, jogos. Com certeza tem para pessoas mais velhas, né? Idosos que tem que ter uma atividade maior cerebral, ficar parados, né? Jogos interessantes, né? Em asilos é muito comum o uso de Nintendo Wii, jogos desse tipo, até por uma questão mais de aeróbica também. Nintendo Wii tem essa questão de reabilitação em vários pontos, até para crianças com déficit de atenção. Os jogos como esse têm sido usados, entre outros. Tem paper sobre isso. Então, a questão é, tem papers que falam sobre jogadores experts que têm diferenças em áreas do cérebro de forma correlacional comparado a jogadores de baixo nível, né? Eu já mostrei um paper no vídeo passado sobre League of Legends nesse tema. Se alguém que joga League of Legends fica melhor em algumas tarefas aí de testes cognitivos. A verdade é que não, mas no domínio do jogo sim. Então alguém que joga MOBA é muito mais fácil jogar aprender Dota 2 do que alguém que nunca jogou. Embora Dota 2 é bem diferente. Né? League of Legends. É, tem outro paper que é do Wang e do Yu, investigando a relação entre movimentos com os olhos e atividade cerebral usando videogames. E de novo, mostrando que a pesquisa, principalmente jogos em que é usados eletroencefalograma, é muito importante para neurociência. Ou útil, ao menos, né? O que é isso? Então tem uma coisa chamada. Você pode comprar, tá? Não sei se é tão caro para importar. Se chama EEG Brain Computer Interface. É um equipamento que você compra. E até é bem fácil de usar, parece uma coroa. Tem que importar, acho que não tem no Brasil. Que ele lê sua atividade neural, né? E o EEG, ele não é uma forma de. É uma forma de analisar essas ondas eletromagnéticas do cérebro. Só que elas são muito baixas, né? São muito superficiais. São ondas do tipo alfa, beta, gama, delta e outro também. Porém e gama acho também. Mas essas
ondas, a diferença do nome é pela frequência que ela tem. Normalmente em jogos eles notam mais aumentos de ondas do tipo beta e são relacionadas à atenção, coisas do tipo, concentração e tudo. E a baixa de ondas do tipo alfa normalmente é relacionado a um estado de descanso, né? Quando você descansa, ondas do tipo alfa podem aumentar. Normalmente, né? Porém, o EEG ele é muito superficial, ele não consegue entrar em partes mais profundas, ele só pega a parte superficial das ondas aí eletromagnéticas cerebrais, né? Se alguém quiser ver algo mais acurado, né, mais completo, tem uma técnica, por exemplo, que é intracranial brain, intracranial brain electrodes, alguma coisa assim, que eles colocam eletrodos, eles abrem a sua cabeça, literalmente, na cirurgia, colocam eletrodos, que é tipo uma capinha quadrada e quadriculada, tem uns eletrodos, que eles pegam na superfície literal do cérebro para ver as ondas, né? E também single unit recording, que aí é para você ver ondas específicas numa parte específica do cérebro com eletrodos, mas também é bem pouco invasivo, né? O EG é legal porque não é invasivo, né? Você não vai querer jogar jogo todo dia pra ter que fazer uma cirurgia pra jogar jogo, né? Embora seja mais curada a medição. É muito superficial, né? Porque em volta do seu cérebro tem o crânio, tem a dura mater, que é uma película em volta do cérebro que protege o seu cérebro. Pra alguém fazer operar um neuroglioma, né? Um câncer no cérebro. Eles têm que abrir a dura mater, né? O crânio também, né? Eles furam o crânio. Tipo, tipo uma. Aquele negócio que fura a parede. Assim, parece um pouco. E aí eles abrem, né? Cortam a dura mater. Essa capa, né? Obviamente tem que evitar veias e coisas do tipo. Que envolvem os nervos, né? Que envolvem o tráfico de sangue aí. A questão é que o EEG ele é bem superficial. E qual que é a questão do EEG na pesquisa nesse tema? Né? Tem jogos que você usa literalmente somente que usa essa brain interface. Apenas para usar suas ondas EEG, né? Eletromagnéticas. Para jogar o jogo. Como funciona? Alguns jogos nesse tema são Flapmind, Invaders Reloaded, Blinkshot, Tagas, Lifeguard, Quake 3. Já foi usado nele. Já foi usado no Trackmania, no Campo Minado, Simon Game, Mary Snowball Game. Tem uns papers que eu vou deixar na descrição sobre isso. Os autores criam um jogo, né? E testam os algoritmos deles nesse contexto, usando o Pre-Computer Interface com EEG. E basicamente, nesses jogos você usa. Você meio que induz. Você tem como configurar os comandos, né? Você induz ondas cerebrais para controlar o jogo. É uma coisa mais prática, né? E precisa de treino pra você fazer isso. Então, eu não sei se você pensa em alguma coisa ou algo do tipo. Tem alguns exemplos mostrando que você move a cabeça para controlar o personagem. Mas não é com VR normalmente. Pode ser com VR, mas o controle é somente através das ondas de EEG. O problema é que a curva de aprendizado é muito grande. É difícil você controlar na prática. Normalmente esses jogos são bem simples, como o Flappy Bird, que é o Flappy Mind, né? Que são só dois tipos de movimentos. Na verdade, é um movimento só. É mais fácil da pessoa jogar, né? Então, basicamente, são jogos que você joga apenas com ondas cerebrais. Já os vídeos na descrição sobre esse tema. Tem papers, por exemplo, do Mustafa Chal que mostra quais ondas cerebrais são mais importantes para jogos, como eu disse, tipo beta e alpha. Tem outro do Rostovek, Babuziak, que fizeram um teste aí com pessoas da universidade dele lá na Europa. Não lembro que área. É, de ondas do tipo beta e de ondas 2D e 3D, usando esses equipamentos de EEG.
Sinceramente, esse equipamento é sempre o mesmo, né? Mas qual que é o princípio, em resumo? Você joga jogo com o seu cérebro apenas. Aí você fala, nossa, mas isso é revolucionário. Não. O equipamento EEG é um equipamento antigo. Comparado a outras técnicas de análise cerebral, ele é um dos mais antigos. Antes de fMRI, BOLD, PET scan e outras técnicas mais recentes, né? Não é algo novo. Eu creio que isso poderia ter sido feito antes, só que pra gente ter. Não sei se começaram do Kickstarter, os caras que vendem esse negócio. Mas não é caro. E tem jogos na Apple Store, na Play Store, que são exatamente sobre isso, né? Você compra o aparelho, você consegue jogar, por exemplo, Flap Mais, você pode baixar na Play Store e jogar. Não sei se o preço é muito grande. Talvez tenha jogos que você use VR junto com ele. A questão é, né? A pergunta que não quer calar. A gente tá perto de um Zero Outline. Que você entra dentro do jogo, né? Obviamente, obviamente não. Porém, é interessante que é uma coisa simples. A questão é que você usa ondas de EEG, configura ondas específicas que você pode induzir propositadamente. Você configura lá seu sistema. Tem que usar um pouco de programação, parece também. O equipamento ele é altamente configurável. Porém, normalmente você tem que manjar um pouco desse termo. Tem até alguns youtubers, tem uma youtuber, por exemplo, que deixa na descrição o nome dela. Ela joga usando esse equipamento Dark Souls, Minecraft, jogos de terror e jogos de FPS. Eu não posso testar a validade que ela tá fazendo. Tem um outro paper também, por exemplo, Counter-Strike, que aí o resultado é do Kinderman et al. Na descrição, 2016. Que o resultado foi que jogar Counter-Strike atrapalha a consolidação de memória e que correr após estudar ajuda na consolidação da memória. Só que, enfim, eu não tive tempo de verificar exatamente a validade disso, né? Comparar com outros estudos, é verdade, né? Então não consegue dizer isso, né? Mas isso existe, né? Bom, eu joguei muito Counter-Strike e nunca tive muito problema de memória por causa disso, né? Então, com essa correlação é importante, né? Porque eles associam isso com o nível de cortisol. O nível de cortisol que o hormônio regulador no seu corpo é um dos mais importantes. Acho que é a glândula pituitária, controla os hormônios, que produz, né, secreta os hormônios. E atrapalha o nível de cortisol, mas enfim, não sei. É, tem a questão também de patologias que podem afetar seu gameplay. Um daltonista não pode jogar Counter-Strike não. Alguém daltônico não pode jogar Guitar Hero, por exemplo, ou Rock Band, que não consegue ver as cores. Se seu amigo for daltônico, você não pode presentear ele com um jogo do Rock Band ou Guitar Hero. Se você tiver prosopagnósia, que é um problema normalmente no giro fusiforme no seu cérebro, não consegue reconhecer rostos. Talvez você não vai conseguir reconhecer personagens no jogo. Até no anime. Você não consegue reconhecer o rosto da sua mãe, do pai, enfim. Se você tiver problemas na transmissão bilateral entre os dois hemisférios do cérebro, por exemplo, problemas do corpus colosso, que separa os dois hemisférios, ou problemas na área de Wernicke, Broca ou Case-Wind, você pode ter problemas de linguagem, o que pode ou não te afetar interpretar texto. Em alguns jogos, interpretar texto é essencial para você jogar ele, como MMORPGs. E diversos tipos de jogos você tem que ler para você conseguir passar as fases de forma correta. E problemas de linguagem, alguns específicos na área de Wernicke e de Broca, por exemplo, que são áreas do cérebro específicas para isso, né? Ali na parpeloculares, né? Uma região ali específica perto da fissura silviana, que é uma parte específica do cérebro. Problemas ali podem te atrapalhar. Então, tem vários problemas psicológicos que podem atrapalhar jogar jogos também.
Enfim, normalmente a sua parte de visão é extremamente importante para jogos, que é a parte do fica na sua parte de traseira do cérebro, né? V1, V2, V3, V4 e etc. Localização espacial, que é importante no hipocampus, por exemplo. Reconhecer espacialmente esse personagem. Questões da área de Griswind, que processa processamento de áudio, né? Você vê o inimigo dando um passo atrás de você no Counter-Strike, Call of Duty. Era de Griswind que processa essa informação. Obviamente, se você for surdo, você não vai conseguir ver os passos no jogo. Os tiros que tem aquela. Com fone, você consegue meio que sentir se o tiro tá vindo da esquerda ou da direita. A questão de áudio 3D, né? Se tem problema nisso, você pode não conseguir jogar tão bem. Às vezes, somente Rainbow Six. Então, tem vários problemas no cérebro que podem afetar seu gameplay. Que podem afetar a sua experiência de jogo, né? Essa questão dos problemas de linguagem são alguns tipos de afasia, tá? Tem tipos de afasia que te impedem de compreender linguagem falada, né? Ou de reproduzir fala. É, normalmente tem jogos que são usados para tratar TDAH. Tem papers que falam que jogos causam TDAH, mas isso não é verdade. Senão 90% da população teria. Os mais jovens teriam isso. Então é usado para tratar, na verdade, alguns. E pelo contrário, tem estudos que falam que os jogos melhoram sua atenção. Do ponto de vista, somente no domínio nos jogos, né? Mas eu tenho certeza que para crianças tem diversos jogos, assim como xadrez e outros. Também jogos FPS, League of Legends, entre outros, que também trazem benefícios cognitivos, né? Muitas crianças aprendem inglês, como eu, por exemplo, através dos jogos. Eu aprendi através do Tibia e Adventure Quest Worlds. Eu vi muitos lados de pessoas que aprenderam através de jogos em inglês. Então, pra quem não é dos Estados Unidos, isso ajuda muito. E também ajuda muito na leitura, né? Porque em MMORPG, por exemplo, você vai ter que ler bastante. Então, mesmo que seja nativo da língua inglesa, tem benefício. Então, eu tive muitos alunos, por exemplo, que. Sou professor de informática, né? Eu vejo que os alunos mais rápidos de aprender nesse tema são os que jogavam jogos no computador. Não no videogame, mas no computador. Eles tinham interesse em peças, tinham interesse em hardware, tinham interesse em coisas específicas como VPN, questão de rede. Então, para pessoas que querem aprender informática, pessoas que jogam no computador acabam, por necessidade, aprendendo mais, tendo mais interesse e tendo mais facilidade em aprender informática. Eu vi que vários alunos meus, né, beneficiaram de serem gamers, né, porque você vai num curso de TI, a grande maioria das pessoas tá lá porque jogam jogos. Na época do ensino médio, a maioria dos meus amigos que estavam em TI também tava, que era programação e tudo, e a maioria tava lá por causa que jogava jogo online. Os que não jogavam estavam em biologia ou administração. Na escola tinha essas três opções, né? No ensino médio. Você escolher, né? Algumas aulas eram substituídas por isso. E era muito legal, né? Tinha aulas que, em vez de ter matemática, você tinha que abrir e fechar PC. Abrir e montar o PC. Ou questões de hardware, enfim, programação. Era bem legal. Aprendi Visual Basic e tal. Mas a questão é, em essência, que tem muito mais benefícios em jogar jogos do que benefícios, né? Do vista cognitivo. Eu falei sobre os jogos do tipo EEG, que também são usados para reabilitação de certas pacientes, né? Tem papers que falam sobre isso, né? Enfim, TDAH, por exemplo, é muito usado, por exemplo, jogos EEG para melhorar sua concentração na atenção, né?
Mas enfim, é isso. Até o próximo episódio.